pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos aprender um pouquinho sobre função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau, ou apenas função do primeiro grau. O que caracteriza uma função ser do primeiro grau? O expoente do meu x ser 1. Observe que nós temos aqui o x, embora o 1 não apareça, ele tem expoente 1. Esta é a lei de formação da minha função afim, da minha função polinomial do primeiro grau. F de x é igual a x mais b, com a diferente de zero. Por que que a precisa ser diferente de zero? Se a é zero, 0 vezes x é zero. Isso já não irá caracterizar uma função polinomial do primeiro grau, porque eu não vou ter o meu x elevado na 1, porque 0 vezes x é zero. Então não será uma função polinomial do primeiro grau, não será uma função afim. Logo na sequência nós veremos uma particularidade de uma função. Quando o meu a é zero, que tipo de função eu tenho? Nós veremos na sequência. Por enquanto vamos nos ater aqui à função afim. Vamos observar aqui a lei de formação. F de x é igual a x mais b, com a diferente de zero. Eu destaquei aqui o a e o b, que são os coeficientes desta função. O a nós chamamos de coeficiente angular. Ele nos dá a informação da inclinação da minha reta, porque eu sei que o gráfico da minha função afim, eu sei que o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau é uma reta. Então ele vai me dar a inclinação da reta. Já o coeficiente b ele é conhecido como coeficiente linear. E ele também vai me dar uma informação. A informação que ele me dá é onde a reta intercepta o eixo y. Aqui eu trouxe alguns gráficos para a gente entender um pouquinho. Quando eu falei para vocês que o a ele é o coeficiente angular e que ele vai me dar a informação da inclinação da reta, observe, nós temos aqui dois gráficos em vermelho, nós temos duas retas. O que que acontece? Eu disse que o a ele vai me dar a informação da inclinação da reta. Ou seja, o meu a ele é positivo, ele é maior que zero. Então ele vai me dar a informação de que o meu gráfico ele é crescente. O que é ser crescente? Eu tenho valores aqui no meu domínio, valores de x, e quando eu vou analisar as imagens, as respectivas imagens desses elementos, observa que eu aumento os valores de x e os valores de y estão aumentando. Ó. Eu pego um valor aqui, a minha imagem aqui, daí eu pego um valor aqui, a minha imagem aqui, daí eu pego um valor aqui, y sempre está aumentando. Então, gráfico crescente. Se eu analisar um gráfico, uma função, onde o meu a, o meu coeficiente angular, ele é menor que zero, isto é, ele é um coeficiente negativo, o que que acontece? Eu sei que o meu gráfico, ele é um gráfico de uma função decrescente. O que é ser decrescente? Significa que eu pego valores de x, pertencentes ao meu domínio, são elementos, e quando eu vou analisar as imagens, observem que eu aumento valores de x, mas agora o meu y, ó, ele está diminuindo. Ele está diminuindo. Meu y está diminuindo. Então isso caracteriza uma função decrescente. Então essa é a diferença de ser crescente e ser decrescente. Aqui eu fiz um esboço do gráfico para vocês visualizarem um gráfico de uma função crescente, quando o meu a é positivo. Um gráfico de uma função decrescente, quando o meu a é negativo. Mais uma observação. Eu disse para vocês também que o b, o meu coeficiente linear, é onde a reta intercepta o meu eixo y. Isso significa que eu tenho um gráfico onde ele interceptar o meu eixo y, meu eixo aqui das ordenadas, esse valor aqui de y, esse valor é o meu b, que tem lá na minha fórmula, quando eu vejo uma função. Esse valor é o meu b. Da mesma forma aqui, nesse outro gráfico. Nós temos que a reta intercepta o eixo do y aqui. Então, esse aqui é b. São valores de b, porque b é onde a reta intercepta o eixo do y. Mais ainda, em aulas anteriores nós estávamos estudando sobre zeros da função, de um modo geral. Entendendo que zero da função é a abscissa do ponto onde o gráfico intercepta o meu eixo x. A abscissa do ponto onde o gráfico intercepta o meu eixo x. Ou seja, o meu gráfico ele vai interceptar, quando eu estou analisando, fazendo a análise de zero da função, ele vai interceptar o meu eixo x em algum ponto. Observe que aqui ele está interceptando nesse ponto. Eixo x interceptando nesse ponto.
Quem é o zero da função? É o valor da abscissa nesse ponto, onde o meu gráfico vai interceptar o meu eixo x. Então aqui eu tenho o zero da função. De mesma forma aqui, onde ele intercepta o eixo x. Eu tenho aqui o zero desta função. Muito bem, agora então nós vamos ver zero da função. Como se calcula o zero de uma função afim? Em aulas anteriores nós já vimos como nós fazemos para identificar o zero de uma função e também para fazer seu cálculo. Na função afim não é diferente. O zero da função continua sendo a abscissa do ponto em que o gráfico intercepta o meu eixo x. Observe, neste caso a abscissa deste ponto aqui é menos 1. Por que eu falo deste ponto? Porque neste ponto x é menos 1 e y é 0 neste ponto. É por isso que quando eu vou fazer o cálculo do zero da função, eu igualo a zero. Eu sei que o zero da função é a abscissa do ponto onde o meu gráfico vai interceptar o meu x. Ou seja, sabendo disso, obviamente, o meu y ele é 0. Então, é isso que eu faço aqui. Eu estou dizendo que y é 0. Por isso que eu igualo a 0 quando eu vou fazer o cálculo do zero de uma função. Porque y, neste ponto, é 0. Muito bem. O próximo passo, então, é isolar o x. Eu isolo o x porque é o que eu estou procurando. Aqui eu trouxe um exemplo. Determine o zero da função. Então, esquecendo um pouco essa parte, eu tenho essa função aqui, f de x igual a x mais 1. Para determinar o zero desta função, conhecendo só a lei dela, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar a zero. Igualar a zero. Depois eu vou isolar o x e eu vou encontrar o valor dele, ou seja, o valor da abscissa, onde o meu gráfico vai interceptar o eixo do x. Ou seja, x é menos 1. O zero desta função é menos 1. Também conhecida como raiz. Zero da função e raiz é a mesma coisa. Observe que aqui eu fiz o gráfico desta função. f de x igual a x mais 1. Aqui eu fiz um esboço fora de escala, mas perceba, x menos 1 é o zero desta função. Portanto, o gráfico vai interceptar o eixo do x em x igual a menos 1, que é o que aconteceu aqui. Então aqui, se eu não tivesse essas informações, tivesse só o gráfico, eu saberia que pelo fato do gráfico estar interceptando o eixo do x exatamente nesta abscissa, neste valor de x, este valor representa o zero da minha função. Aqui eu só estou mostrando que, de fato, esse cálculo me leva para cá. Muito bem. Além disso, anteriormente, eu falei que B representa... Ele me dá a informação do valor da ordenada onde o gráfico vai interceptar meu eixo y. Ou seja, observe que eu tenho aqui f de x igual a x mais 1. Lembrando da lei de formação, f de x é igual a ax mais b. Quem é o a dessa função? O a é a parte numérica que acompanha x, é o coeficiente angular. Então, nós temos aqui que o a, ele vale 1. Ou seja, o a, ele é maior que 0, ele é positivo. Além disso, quem é o b desta função? B é a parte numérica que não está acompanhada do x. Esse é o b. Então, o b aqui é 1. B igual a 1. O b me dá a informação, ou seja, o meu coeficiente linear, ele me dá a informação onde o gráfico vai interceptar o meu eixo das ordenadas. Ou seja, o meu eixo y. Observa que, de fato, esse gráfico, ele intercepta em y igual a 1. Aqui. Então, esse aqui é o b desta função. Esse b representa onde o meu gráfico vai interceptar o eixo y. O zero da minha função, onde o gráfico vai interceptar o meu eixo do x. Então, aproveitando o exemplo anterior, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês que existem duas formas que eu posso optar por construir o meu gráfico de uma função do primeiro grau. O primeiro é por tabela. Por tabela, eu observo a lei da minha função, tenho que analisar o domínio. A gente já fez o estudo do domínio em aulas anteriores, eu sei que para esta função o domínio são todos os reais. De tal forma que eu escolho dois elementos do domínio, atribuo dois valores a x, e eu vou encontrar as respectivas imagens
Ou seja, vou encontrar valores para y substituindo aqui na lei de formação, na lei da função que foi me fornecida. Observem que aqui eu escolhi só 2 elementos de x. Por quê? Pelo postulado 1 de Euclides, por 2 pontos distintos, faça uma única reta. Então, 2 pontos são suficientes. Não preciso escolher mais pontos para a construção de uma reta. Então, eu encontro esses 2 pontos. Observe que eu coloquei aqui x e y, porque a primeira coordenada, no meu par ordenado, ele representa x. A segunda coordenada representa y. Meu próximo passo será identificar no plano cartesiano os meus pontos. Eu identifico A, ou seja, quando x é 2, y é 3. Quando eu falo x, eu tenho que buscar esse valor no eixo x. Então, quando x é 2, y é 3. Vou buscar esse valor no y. Y é 3. O encontro dessas retas, eu tenho meu ponto A. Da mesma forma, aqui no ponto B. Quando x é menos 2, y é menos 1. Quando x é menos 2, y é menos 1. Encontro dessas retas, eu tenho o meu ponto B. Muito bem. Feito isso, eu identifiquei os 2 pontos, então eu só traço o meu gráfico. Então eu ligo esses 2 pontos e eu tenho o esboço do meu gráfico desta função. Essa é uma opção. Opção por tabela. Opção por tabela eu posso fazer assim. Mas existe uma outra maneira, que foi o que nós vimos anteriormente. E agora eu estou só mostrando que de fato as duas funcionam. Que é identificando o coeficiente linear, né? Tenho que saber o que é um coeficiente linear, identificar o coeficiente linear aqui na minha função, que é dada. E eu vou identificar também o zero da função. No caso, o zero, eu vou calcular o zero da função. Muito bem. Nós vimos que o coeficiente linear, numa função de primeiro grau, ele vai me dar a informação de onde o meu gráfico vai interceptar o meu eixo das ordenadas, o meu eixo y. Ou seja, se eu consigo identificar que aqui na minha função, o meu valor de b, aqui, é a mesma, tá? Aqui na minha função, o meu valor de b é 1, porque é o termo que não está acompanhado do x, é o número que não está acompanhado do x, eu consigo identificar que b é 1. O que eu entendo por isso? Bom, então esse gráfico ele vai interceptar o eixo das ordenadas no valor y igual a 1. Observe. De fato, y igual a 1. Mas isso não é o suficiente para construir o gráfico, eu ainda preciso identificar o zero da função. Como eu identifico o zero da função? Lembrando que o que é o zero da função? O zero da função é a abscissa do ponto onde o gráfico ele vai interceptar o meu eixo x. O que é ser a abscissa do ponto? É ser o valor de x no ponto. Quem é x naquele momento em que o gráfico intercepta? Como é que eu calculo isso? É o igual a zero, porque eu sei que no momento que o gráfico interceptar o meu eixo x, o valor de y é zero. Então é por isso que é igual a zero. F de x numericamente, f de x é igual a y. É por isso que eu igualo a zero, porque f de x numericamente é igual a y. Então eu estou informando que y é zero, porque f de x numericamente é igual a y. Então eu estou dizendo que quando o gráfico intercepta o eixo x neste ponto, y é zero. E eu quero encontrar o zero da minha função. Ou seja, quem é x quando neste ponto onde o gráfico intercepta o meu eixo x? X é igual a menos 1, eu faço o cálculo. Igual a zero, eu encontro o meu menos 1. Perceba que eu fiz a volta. Aqui, quando eu fazia na tabela, para encontrar os pontos do gráfico, eu atribuía valores a x e eu encontrava os meus respectivos valores para y. Esse era o meu raciocínio para encontrar pontos para identificar no meu gráfico. Eu fiz algo muito semelhante quando eu disse que y é zero. Eu usei a mesma função, só que agora, ao invés de eu dizer que um valor para x, eu disse um valor para y. E daí eu encontrei um valor para x, ou seja, quando o y é zero, o x ele é menos 1. De fato, o meu gráfico intercepta o meu eixo x em x igual a menos 1. Ou seja, menos 1 é o zero da minha função. Perceba, aqui foi uma outra forma de eu construir o gráfico. Ou seja, perceba que eu usei esses pontos e, de fato, esse gráfico interceptou esses pontos. Mas, além disso, se eu optasse por esse método, eu também iria conseguir construir este gráfico.
de mesma maneira. Então vocês podem optar ou pelo método da tabela, ou identificando o coeficiente linear e calculando o zero da função. São duas formas distintas de fazer a construção do gráfico da função afim. Muito bem. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas particularidades das funções. Então eu coloquei aqui só para nós lembrarmos a lei da função afim, a lei da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b com a diferente de zero. Algumas observações. O que acontece quando o meu b é zero? O meu b é zero. Ela vai ter um formato f de x igual a x. Aqui. Qual é a característica dela quando eu estou falando em gráfico? Se eu pensar que o meu b é o meu coeficiente linear e que ele me dá a informação da ordenada onde o meu gráfico vai interceptar lá o meu eixo y, se eu não tenho b, onde é que ele vai interceptar o meu eixo y? Em zero. Na origem. Ele vai interceptar lá na origem. Ele intercepta na origem. Então essa é a característica de uma função dita linear. Por que ela é linear? Porque ela intercepta o eixo na origem e ela tem esse formato, f de x igual a x, b é zero. Ela vai interceptar lá na origem. Falando em função linear, nós temos a função identidade. A função identidade, ela é uma função linear, porque ela também vai interceptar os eixos na origem. Ela vai interceptar na origem. Mas ela é dita identidade porque ela tem uma característica única. Que y é igual a x. Dizer que y é igual a x e dizer que f de x é igual a x é a mesma coisa. Quando eu estou falando de função, porque f de x numericamente é igual a y. Então aqui eu estou dizendo y é igual a x. F de x é igual a x, eu estou dizendo que y é igual a x. É isso que eu estou dizendo. O que isso quer dizer? A função identidade, ela tem uma particularidade que é só dela. Além de ela ser uma função linear, porque ela também passa no eixo da origem, y é igual a x. O que é ser y igual a x? Significa que as minhas coordenadas dos pontos pertencentes à minha reta, esta função, eles têm as coordenadas iguais. Isto é, observe que eu fiz aqui o gráfico desta função. Sim, de fato, passa na origem, então, portanto, função linear. Mas por que ela é identidade? Porque eu observo que quando x é 1, y também é 1. Ou seja, igual, x igual a y. Quando x é 2, y também é 2. Novamente, x igual a y. São coordenadas iguais. E para os negativos também. Quando x é menos 1, y é menos 1. Quando x é menos 2, y é menos 2. Então, essa é uma característica da função identidade. Eu fiz aqui um esboço do meu gráfico, mas se eu fizesse prolongamento e continuasse analisando, sempre teria essa característica. Sempre teria essa característica. Aqui, então, função constante. A função constante é aquela que eu falei anteriormente, que eu vou explicar logo em seguida. A função constante, qual é a característica dela? É quando A é zero. Quando A é zero, o que acontece? Se o A é zero, 0 vezes x é zero. Então, não é uma função dita de primeiro grau. Por quê? Porque 0 vezes x é zero. E o que caracteriza uma função polinomial do primeiro grau é eu ter uma variável aqui, que o expoente é 1, né? Então, x tem que ser elevado na 1. Quando eu faço 0 vezes x, deixa de existir. Então, não caracteriza mais uma função polinomial do primeiro grau. Então, por isso que para ser função afim, para ser polinomial do primeiro grau, o a precisa ser diferente de zero. Quando a ele é igual a zero, não é uma função afim. O que é? Nós chamamos de função constante. Essa função quando a é igual a zero. Quando a é igual a zero, eu só vou ter o b. Eu vou ter um valor ali do meu coeficiente linear. Eu sei que o meu coeficiente linear, ele me dá a informação de onde, na ordenada, onde o meu gráfico vai interceptar o meu eixo das ordenadas, meu eixo y. Então, observa que eu fiz aqui um gráfico da função constante, e aqui onde está interceptando o meu eixo y é o meu b, é esse b aqui. Poderia estar nos negativos? Poderia. Eu fiz um esboço que ele está aqui. Ou seja, aqui é um valor genérico, podia ser qualquer outro valor numérico, mas aqui é genérico. Eu chamei de b, que é o coeficiente linear. Outra característica importante da função constante, ela é sempre paralela ao eixo x. Observa que ela é paralela ao eixo x. Ou seja, eu vou pegar valores aqui no meu domínio e a minha imagem sempre é a mesma, ela é sempre igual. Então eu tenho uma função que ela é constante.